Seguinte, vou colar aqui já uma publicação para você saber que dia que é o nosso Provérbios aqui. E já vamos para os nossos avisos rotineiros que você sabe. King James, estou usando 3 versões. Se você ainda não está fazendo o seu devocional, faz aqui comigo, entendeu? Aproveita, a gente está mais ou menos no começo, mas as lives estão salvas aqui, tá um conteúdo bem legal. Já vai entrando aí, galera, manda o coraçãozinho, manda pra galera, manda o aviãozinho, tá? E hoje, eu vou ser bem sincera, assim, é muito interessante esse estudo, porque eu me seguro pra não ver o dia seguinte, assim, né? Tipo, eu falava, vou fazer só o capítulo do dia, mas começa a acontecer umas coisas assim tão interessantes. Inclusive, eu queria saber se ao longo dessa jornada que você tá aqui comigo, se de alguma forma tem influenciado aí na sua vida esses dias, se tem alguma coisa que tá acontecendo aí diferente, se isso tem tocado no seu coração, se tá havendo alguma mudança a partir desse conhecimento. Isso é muito legal, porque pra mim tem acontecido coisas muito legais, sabe? Eu consigo ver a vida com outras lentes, assim, enxergar coisas a partir da leitura e dos ensinamentos que a gente está trabalhando aqui. Então eu realmente espero que você também esteja mais ou menos nessa onda assim comigo, tá? Se você está assistindo essa live depois, você normalmente já pode jogar aí para uns 3, 4, 5 minutos, porque no começo a gente sempre faz um panorama aí e tal. Mas, então é isso, a gente vai usar 3 versões, porque na tradução em inglês fica algumas coisas bacanas que a gente acha aqui. E é o que eu tô te falando, você acha que você já leu Provérbios, você acha que já viu tudo da Bíblia e de repente, né? Mas quando você começa a fazer esse estudo minucioso, você encontra coisas muito legais e isso acontece muito por conta da metodologia que você pode usar, tá? Então, o que a gente faz aqui é comparar em alguns textos e eu tento trazer um olhar aqui mais interpretativo e evitando ao máximo, mas a gente sabe que é impossível, colocar a minha opinião, tá bom? Então é isso, a gente tenta interpretar o texto, trazer insights aqui e tudo mais. Vamos então, hoje o capítulo tá bem interessante, vamos começar aqui a leitura principal. Eu gosto de fazer na King James, tá? E aí eu vou ter uma versão aqui que eu chamo, acho que é NT, e ainda tem que procurar, tá, gente? Depois eu vou trazer essa informação pra vocês. Enfim, seguindo. Provérbios, capítulo 8, versículo 1. A sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela conclama em alta voz. E aí, o que eu tô achando interessante nesse capítulo? Quando a gente vai para a tradução pro inglês, tipo assim, aqui a gente tem que a sabedoria, ela conclama em alta voz. Já no inglês, ela vai um pouco além, que é assim, ela chora alto, chora. Imagina que assim, você chorar é realmente num nível que tá já over, né? Você chorar. Então aqui ela conclama em voz alta, eu gosto dessa palavra conclama. E na outra versão, ela coloca como, cadê? Alça sua voz, ou seja, tá falando em voz alta, mas no inglês ela fala que a sabedoria, né? Ela chega a chorar. Chora em voz, e chora alto, né? Tipo, mais ou menos, chora bem alto. Beleza, seguindo aqui na King James. A todos vós, ó homens, suplico. Olha isso, suplico. Imagina, tá suplicando. Dirijam a minha convocação a toda a humanidade. Esse a toda a humanidade aparece nesse momento e depois lá no final. E eu achei interessante que aqui coloca humanidade, né? E no inglês tá colocando assim, the children of men. Então, assim, ele tá falando a parte da humanidade como se fossem realmente os filhos dos homens. Depois aqui numa outra tradução tem filhos dos homens, né? Tipo as crianças, né? Crianças dos homens. E aqui ele coloca como humanidade. Eu achei isso bem bonito.
Aqui na outra ele coloca filho dos homens, numa tradução em português. Aqui na King James coloca como humanidade. E aqui, no outro, as crianças dos homens. Beleza. Seguindo. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Ouve, pois, proferirei conselhos excelentes, os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. É interessante essa parte da prática, né? Que ele te convida justamente a colocar em prática, né? Aí aqui, olha que interessante, aqui ele coloca, entendei, ó incautos, e aí que coloca aqui, ó simples, né? Tipo, é interessante que a ideia é colocar esse conhecimento, essa possibilidade para todos, sabe? Então a gente vai falar, aqui não é para um, para dois, é para todos, sabe? Então ele coloca ó simples e aqui ó incautos. Então, e aqui no inglês a gente tá ó simple ones, né? E depois ele fala, os insensatos, ele bota confuso, enfim. Seguindo, a minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adulterada e perversa. Legal ele colocar isso de nenhuma, porque ele traz a questão da verdade e tal, ou seja, não tem adulteração nenhuma, e é isso, é a verdade, né? E perversa, beleza. Para os que possuem discernimento, novamente essa palavra, são ensinos claros e veredas retas para os que alcançam o conhecimento. Deixa eu ver aqui se eu fiz alguma anotação. Não, seguindo. Beleza. Provérbios 8, 10. Recebei o meu ensino e não a prata. Proferi o conhecimento antes do ouro puro. E aí, aqui é interessante que ele vai começar a falar quão mais valioso é o conhecimento em detrimento da própria riqueza, tá? E aí ele coloca, porquanto melhor é a sabedoria do que as mais finas joias e de tudo o que se possa ambicionar. Legal essa palavra ambicionar, né? Porque às vezes as pessoas estão nesse looping da ambição, absolutamente nada se compara a ela. E aí, cadê? Esse aqui. A gente está lendo Provérbios 8, 11. Aí, antes ele fala assim, receber a instrução e não o dinheiro. Ainda falando sobre esse assunto, tá? E não o dinheiro. Ou seja, se alguém... Ele está dizendo que é mais importante você receber a instrução, né? Ou até, de repente, coisas que a gente está fazendo aqui, esse tipo de instrução, tá? Isso é mais importante, mais valioso do que dinheiro. Olha que forte isso, né? Porque as pessoas, né? E aí depois a gente vai falar um pouco sobre essa questão de você dar o dinheiro e às vezes essa questão da troca do dinheiro é interessante. Mas aqui está sendo bem claro, recebei a instrução e não dinheiro. Legal, né? Ou seja, será que de repente isso aqui que a gente está fazendo, será não, tenho certeza, que vai ser às vezes mais valioso do que de repente eu pegar e fazer um pix para você, tá? Então, esse trabalho aqui de, poxa, esse compromisso, essa disciplina, nada mais é do que a aplicação real do que a gente está fazendo aqui, tá? Então, recebei o meu ensino e não a prata. Proferi o conhecimento, não, prefere o conhecimento antes do ouro puro, tá? Aí aqui tá na outra versão, prefere a ciência, e aqui tá, olha que legal. Tá vendo como em cada tradução tem uma sacada diferente? Então aqui ele fala ensino, em uma ele fala ensino, na outra ele fala instrução, tá? E aí um ele fala prata, e aí na outra ele fala dinheiro, aí ele fala conhecimento, depois no outro ele fala ciência. E eu gosto muito da palavra ciência porque tem a ver com a questão da ciência propriamente dita, né? O estudo, né? Ciência, acho linda essa palavra, ciência. E você estar ciente também, né? Vem daí. E aqui depois ele fala ouro fino e ouro puro. Ok. Seguindo. Porquanto, melhor a sabedoria do que as mais finas joias e de tudo o que possa ambicionar. Absolutamente nada, tipo, absolutamente nada. Aí já acabou tudo.
será que isso é mais valioso? Não, não é mais valioso porque absolutamente nada se compara à sabedoria e o conhecimento. E aqui fala, olha a outra tradução. Pois a sabedoria vale mais que as pérolas e joias. Não, ou melhor, pois a sabedoria vale mais que as pérolas e joia alguma pode igualar. Amo essas traduções, gente. É muito bom você fazer essa jornada aqui com duas versões. E aí, em alguns momentos, você olha para o inglês também, que é legal. Ele fala que... a gente ainda não chegou nessa parte dos insights? Não, ainda vai chegar lá. Tá vendo como é bacana? Você consegue melhorar o seu entendimento bíblico, porque às vezes numa versão fala uma coisa, você já pega uma chave ali, uma semente. Aí depois você joga para uma outra versão, uma outra tradução totalmente diferente. E aí você vai criando esse escopo, essa base sólida, profunda. Isso é muito bom. Enfim, seguindo aqui. Tô vendo se tem algum detalhe. Não, a gente ainda vai chegar ali. Beleza. Tarará. Provérbios 8:12. Eu sou a sabedoria. Em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. Olha que legal aqui. Eu sou a sabedoria. Aí aqui, em mim habita todo o conhecimento. Na outra, sou amiga da prudência. Que viagem, né? Sou amiga da prudência, possuo uma ciência profunda. Tá vendo como é outra coisa, né? Olha isso. Eu sou a sabedoria, beleza, até aí. Sou amiga da prudência, possuo uma ciência profunda. É quase uma charada, né? Um enigma. Isso que é legal também do Provérbios. Lembra que... Olha onde eu fui agora, essa viagem. Vou até ver se eu compro alguma coisa parecida com isso pra ter uma nostalgia, assim. Você lembra, não sei se você teve quando era criança, assim, jovenzinho, bem jovenzinho, que eram uns livros, assim, que passava no colégio, que comprava, que você meio que ia lendo, ia tendo uns códigos, uns negócios pra você decifrar no meio, aí tinha que fazer uns negócios, entendeu? Era charada e tal. Cara, eu vou tentar achar isso, não sei se eu consegui explicar exatamente o que era, mas eu vou tentar achar isso e vou te mostrar que é muito legal. Se você tem filho jovenzinho aí, de uns 5 até uns 8, 10, 12 anos, que é muito legal. É muito legal. Você envolve a criança ali na literatura, sabe? E você... É divertido, você consegue colocar uma brincadeira ali na leitura. E isso eu tô resgatando aqui com essa história da Bíblia. Olha que legal. Né? Então você vai procurando, você vai tipo ligando uma coisa com a outra, putz, é muito maneiro, tá? Então, seguindo, olha como tá diferente, o mesmo versículo em uma versão e na outra é completamente diferente. Eu sou a sabedoria, beleza? Isso está no versículo 8, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a sabedoria, em mim habita todo o conhecimento. Aí, olha a tradução. Sou amiga da prudência. O discernimento ou seja, em mim habita, na sabedoria habita todo o conhecimento, nenhum se exclui. E além disso, o discernimento, que é isso que a gente está falando, de você ter essa capacidade de entender, né, discernir, e o ensino, ou seja, tudo tá ali. E aí, olha como é que aqui ele resume essa passagem. Possui uma ciência profunda. A ciência em si, a própria ciência, tanto na parte do... como é que eu posso dizer? A teoria, né? Tudo aquela história. E é uma ciência profunda. Mais do que a própria ciência. Deu pra entender? É profundo. Vamos ver se alguma coisa aparece aqui no inglês. É no 12. Não, tá parecido com a King James. Knowledge, tá, beleza. 13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Vocês lembram do temor do Senhor? O que era? O princípio? A gente viu isso lá em Provérbios 1 e 2, se eu não me engano. O temor, porque às vezes as pessoas falam, o temor, tem que temer a Deus. Beleza, é isso também, tá? Mas eu achei muito interessante essa definição do temor a Deus. Achei bonita. Porque você fala, Deus me livre não, mas tipo, você medo de Deus, acontecer uma coisa, tarará. Aqui, olha que lindo que tá. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Ele está sendo bem específico. O que é o temor a Deus? Você odiar o mal. Olha essa definição, não é bonito isso? A gente tá aqui, deixa eu ver outra tradução. O temor de... E aqui tá igual, tá? Na mesma tradução. O temor do Senhor é odiar o mal. Você pode até escrever no seu caderno aí, quando você tiver dúvida, o que é o temor ao Senhor?
O temor do Senhor é odiar o mal. E aí, olha que legal, lá em Provérbios 1, ele fala o que é o temor ao Senhor. É o princípio, é o detalhe ali, é o comecinho. Então, o começo das coisas que você tem que procurar e buscar é odiar o mal. É o princípio do princípio, é você odiar o mal. Muito bom isso, viu? Deixa eu ver como é que tá aqui no inglês. No 13. 13. The fear of Lord is... também, perfeito. Não tem tradução, é pura e simples. O temor a Deus é odiar o mal. Ponto. Então, pode escrever no seu caderno. Não tem nenhuma divergência. Está todo mundo acreditando na mesma coisa. Aí ele ainda vai falar sobre o mal. Olha que interessante. Orgulho, arrogância, caminho perverso, boca mentirosa, eis o que detesto. Porque se você tem dúvida o que é o mal, para você poder odiá-lo, ele vai te falar, né? Porque às vezes fica aquela... rejeitar todo orgulho, ou seja, orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Interessante pra caramba isso. Então, assim, cadê? Mas, deixa eu ver. No inglês tá a mesma coisa. De arrogância, orgulho, o caminho perverso e um falar pervertido é o que a pessoa... É o que Deus odeia, tá? Seguindo. Meu é o conselho sábio, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem sua justiça. Eu achei isso legal, sabe? Porque isso aqui seria o melhor dos mundos. E eu creio nisso, tá? Porque se os reis e as autoridades estão no comando, é porque a mão de Deus, ela opera nisso e é isso. Por mim, reis governam, legisladores. Ah, tá, tem o seguinte aqui, tem as notas de rodapé que eu tava esquecendo. Enfim, passou um pouquinho aqui, mas eu vou ler as notas de rodapé mesmo assim. A sabedoria se justifica por ela mesma, tá em onde? 8.9. Todas as palavras, aqui, Provérbios 8:8. Todas as palavras de minha boca são justas, nela nada há de falso nem de tortuoso. São claras para os que entendem e retas para o que chegou à ciência. Ou seja, ela por si mesma se justifica, né? Então não existe nada... Entende esse conceito? Ficou complexo, né? Isso tá 8.9. São claras para os que as entendem e retas para o que chegou à ciência. 8.14. O conselho, o segredo das sábias resoluções. Já leu isso? Tá. Meu conselho é o bom êxito, a inteligência e minha força. Às vezes eu dou um looping aqui pensando em umas coisas, entendeu? Por mim, a sabedoria é inspirada por... Tá. Aqui, a gente tá nessa parte dos príncipes aqui, né? Cadê? Vamos seguir aqui. Por meu intermédio, os reis governam, as autoridades exercem sua justiça. Ele fala aqui, por mim, né, no caso, a sabedoria é inspiradora dos atos dos príncipes e dos governantes. Que é basicamente isso, né? E assim, continuemos orando por isso, tá? Da mesma forma, mediante meu poder, governam os nobres todos os juízes da terra. Eu amo todos os que me amam e quem me busca me encontra. Olha que interessante, isso aqui não te lembra alguém que começa com Jesus e termina com Cristo? E a gente vai falar mais sobre isso lá no final, que esse versículo aqui é doideira. Rola umas polêmicas que a gente vai entrar nisso agora, tá? Então vamos seguindo. Interessante esse site, tipo assim, olha... Ai, gente, é muita coisa. Porque eu faço a leitura antes de vir pra cá, né? E aí depois, na live aqui, eu começo a ter outras influências aqui. Muito bom isso, hein? Gente, que viagem. Depois provavelmente eu vou voltar depois num dia aqui, fazer tudo de novo, esse provérbios, porque tem tanta coisa legal pra gente ir falando. Mas vamos seguir aqui pra live não ficar muito longa. Cadê? Tem muita coisa que vai ficar longa hoje, tá? Tô sentindo. Cadê? Eu amo todos que me amam. Isso aqui, na minha opinião, tá? Já vou falar aqui, ó. Versículo 8.17. Ele tá falando de Jesus aqui claramente, tá? É isso. E depois 18. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perene.
legal que ele fala essa coisa da prosperidade, né? Que a galera pensa em Salomão, já pensa logo na prosperidade, né? E aqui ele coloca na outra versão: comigo estão a riqueza, a glória, os bens duráveis e a justiça. Legal. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro, o lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Novamente, eu acho interessante de Provérbios que às vezes, tipo assim, se você, beleza, você já entendeu uma vez, mas aí ele faz questão em determinados momentos de reforçar aquela ideia, entendeu? Pra você, tipo, será que é, beleza, entendi, mas aí ele falou, não, peraí, você tem que entender o quão isso é importante, o quão isso é verdade e o peso que isso tem, tá? Ele retoma o começo lá do capítulo, né? Que é melhor você receber conhecimento, melhor você receber a sabedoria do que receber dinheiro. E aqui ele fala: meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro, que o lucro que você, e o lucro que, ou seja, é melhor que o ouro e a sabedoria ela te dá lucro. Olha que legal. Porque beleza, você tem alguma coisa, vamos supor, esse, sei lá, tem um ventilador. O ventilador te dá lucro? Não, ele te faz a função lá, é funcional, mas ele não te dá um retorno. Tudo bem, vai te dar a função, mas ele vai te dar dinheiro, ou vai te dar... O que ele vai te dar em retorno? Frescor. Mas você lucra com frescor. Não sei, eu viajei aqui um pouco, mas tipo, às vezes coisas que não vão te dar lucro. Só existem. Aqui não, ainda vai lucrar em si, então vai te fazer prosperar. Olha, essa que é a sacada. Tá? Então aqui ele tá falando, meu fruto é melhor que o ouro puro, melhor que qualquer objeto na terra. Entendeu? Sim, que o ouro mais puro, não é qualquer ouro, é o melhor ouro que você pode imaginar aí, mais fino, mais rico, mais maravilhoso. Entendeu? Eu, né, o lucro que vos ofereço, o lucro da sabedoria, né, eu te ofereço lucro em cima disso, é superior do que o metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, ortogando riquezas aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. Cara, isso aqui é uma promessa, tá? Então, se você seguir por esse caminho, se você realmente procurar a sabedoria, e aí que tá, às vezes me deu uma viagem aqui que é o seguinte: será que você não tem medo da prosperidade? Às vezes a gente fica nesse lugar, você fica travado, as coisas começam a acontecer na sua vida, mas você não tá acostumado com a riqueza, com a prosperidade, e você fica naquele lugar. Eu vou entrar no coach quântico aqui na lei da atração. Entendeu? Mas tem um pouco a ver com isso, cara. Você às vezes, eu digo por mim, tá? Minha experiência. Às vezes você trava por causa de coisas que você acha que não merece. Olha que doideira. Mas Provérbios está aqui para tirar essa sua sensação, essa impressão, porque ele está sendo bem explícito o caminho que você tem que seguir para prosperar e entender que isso é bom e que isso é para você e que Deus quer isso para você de verdade, porque ele está dizendo aquilo, é o que ele quer, tá? Seguindo, a sabedoria, é que na King James às vezes tem uns subcapítulos que eu acho interessante. A sabedoria vive para sempre, aqui na abertura de um subcapítulo. 22, cheguei aqui, tá. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Olha aqui que ele coloca. Desde a origem de tudo, ou seja, ele está antes de Gênesis. E aí, meu amor, a gente vai entrar num assunto que eu adoro, que a gente vai falar depois melhor, quando fizermos Gênesis, João, tarará. E aqui em Provérbios tem mais uma chave que... Ai, gente, como é que eu vou explicar? Isso aqui é complexo, isso aqui vai 2 horas falando sobre isso, tá? Mas assim, antes da origem, a sabedoria estava com Deus, né? E a sabedoria é Deus. E aí a palavra, mais João, cara, não tem como falar sobre isso agora. Vou deixar esse assunto correr um pouco mais, mas ele vai falar especificamente o que era isso antes da criação, que já estava lá com Deus, a sabedoria, tá? E como que isso acontecia. E na minha humilde e sincera opinião, quando lermos esses 3 textos, Provérbios 8, essa parte, com João 1 e Gênesis 1,
vai fazer muito sentido as coisas pra você, cara. Vai fazer muito sentido, porque, ó, eu fiquei até nervosa que eu pensei numa coisa aqui que vai... Senhor, obrigado. Isso aqui é uma chave que eu tô aqui passada, cara. Tudo converge. Meu Deus, que loucura. Eu tenho que fazer um vídeo só explicando isso aqui, que é forte. Aqui, ele vai falar sobre a formação da vida, né? Que tem a ver com Gênesis. Há quem creia na Terra plana, e aqui o pessoal usa muito essas passagens aqui para entender essa teoria, que ok, né? Cada um com seus cada um. Mas aqui, nasci quando ainda nem havia abismo. A parte do abismo, lembra que eu falei ontem? Do Sheol, da morada dos mortos e tal, abismo, precipício e tal, o abismo, os abissais, enfim, isso é uma viagem interessante da formação da Terra. Quando não existiam fontes carregadas de água, tá? Então, lembra lá que em Gênesis eles vai falando como que era o começo da Terra, como que a coisa foi acontecendo, aqui ele remete a isso, dizendo que lá já estava a sabedoria, tá? E ela estava com Deus, com a própria criação. Antes de serem estabelecidos os montes e se formarem as colinas, eu já existia. Já estava lá com a criação. Ele ainda não havia formado a terra, ou seja, Deus, né, o Criador, ele ainda não havia formado a terra, não tinha nada, tampouco os campos ou as partículas de poeira, ou seja, nada, era o próprio vácuo. A poeira, se é que posso colocar dessa forma, né? A poeira ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Ou seja, aqui ele está falando como que Deus fez como que Deus fez o mundo, com as partículas de poeira, tá? Quando ele estabeleceu o céu, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo. Ou seja, ele falou aqui como é que era a Terra, né? O horizonte sobre a superfície do abismo. O abismo é o tal do Sheol. Quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. O que seriam as fontes do abismo, né, cara? Eu fiquei nessa viagem aqui. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassem seu ordenamento, quando sinalizou as balizas dos alicerces da terra. Essa parte aqui é a galera da Terra plana, tá, meu Brasil? Então, não vou entrar nesse mérito. Então, eu estava com ele, a sabedoria, né? Tá falando aqui desse primórdio. E cooperei em tudo. Olha que interessante. Cooperei em tudo. Olha que já, imagina, cara. Eu fico nessa viagem. Falei, Deus, como é que é isso, cara? Eu fico... Às vezes, pra mim é inacessível essa ideia, tá? Mas, assim, eu fico nessa... Como é que isso aconteceu, né? A sabedoria estava na criação cooperando com Deus. Lembra do João 1? Que a palavra estava com Deus e Deus era a palavra e era tudo a mesma coisa. Cara, isso aqui... Senhor, obrigado, viu? Vamos lá. Cooperando em tudo como seu arquiteto. Dia após dia, tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. Cadê isso aqui? Tem onde? 30. Junto estava eu como seu artífice, né? As fontes do abismo. Junto estava eu como seu artífice, brincando todo o tempo diante... Olha que bonito isso, assim, já. Brincando todo o tempo. É que outros traduzem como criança. Eu vou lendo aqui a nota de rodapé. A sabedoria personificada representa a ordem perfeita que preside as obras de Deus. Pronto, acabou. Olha, isso aqui explicou exatamente o que eu estava falando, que é o seguinte. Ó, a sabedoria personificada, ou seja, você pega a sabedoria, personifica, ela coloca como um organismo, uma coisa, uma pessoa, literalmente, representa a ordem perfeita que preside, ou seja, que ordena, que é o artífice, né, que é o arquiteto dessa história, que preside as obras, ou seja, não tem o tal do... Quando você vai fazer uma casa, fazer uma obra na sua casa, você não chama lá o mestre de obra, que é o cara que vai fazer a coisa acontecer lá, vai tomar conta de tudo e tal. Essa é a sabedoria na obra de Deus. É isso. Ou seja, o mestre de obra lá na obra de Deus, é a sabedoria. Cara, isso é maravilhoso. Isso aqui que eu tô te falando aqui, meu amor, você leu... como é o nome? Você leu Provérbios com essa ótica? Espero que sim. Se não, pode fazer isso agora. Comigo aqui. Tô com calor, gente. Tô espremendo o cabelo porque a gente começa a falar e
Aí fica um pouquinho de calor. Seguindo. Eu esqueci de umas notas de rodapé aqui, tá? Que é o seguinte, me criou, muitas vezes eu também me conquistou o horizonte, literalmente um arco. Me criou, pode se traduzir também com me conquistou, me possuiu. Qual que é esse? 8? 22? Peraí. O céu como premissas. Isso tá tranquilo, não tem... Beleza. Seguir aqui. Dia após dia, tá. Versículo 31. Regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Eu achei bonita essa passagem. Aqui, lembra que a King James às vezes tem umas palavras que são mais viajandona, mas que são muito boas também em termos de etimologia, mas aqui brincando. Olha que bonito nessa tradução. Brincando sobre o globo da terra, achando as minhas delícias junto aos filhos dos homens. Imagina que legal, a sabedoria, ela é o mestre de obra aí da criação de Deus, que é esse exemplo aí que eu te dei. E aí você imagina a sabedoria brincando sobre o globo da terra. Olha isso, não é maravilhoso? Gente, se você gosta de literatura, cara, pega isso aqui é uma viagem, cara. Isso aqui é muito bom. É uma poesia de uma profundidade absoluta. Como é que tá isso em inglês, gente? Deixa eu ver aqui. Como é que tá isso em inglês? Rejoicing in... tava aqui, tipo, se divertindo, né? No mundo inabitado, né? E se deliciando. Imagina, a sabedoria, o mundo estava inabitado, ainda meio que não acontecia. E aí depois teve lá a criação, né? E aí a sabedoria se deleitava com, de novo, children of men, ou seja, os filhos dos homens, e aqui ele bota humanidade de novo, acho que é. Ele bota humanidade, provavelmente. Com seres, não, ele já usa como seres humanos, tá? Ficou complicado isso que eu falei? Acho que não, vamos seguir. Qualquer coisa você manda uma pergunta aqui em que lugar ficou complicado pra tu entender, que a gente tenta achar uma resposta junto. Gente, essa live vai ficar um pouquinho mais longa, porque às vezes são capítulos mais densos e tem lacunas, assim, que a gente tem que tentar, tipo essa de você conseguir fazer esse paralelo. E eu ainda nem expliquei direito isso, lembra que eu te falei? Que a gente vai fazer lá com outros capítulos pra ficar mais... Mas acho que eu tô conseguindo explicar um pouquinho essa ideia. É complexo. Na minha opinião, uma das mais complexas ideias dentro da Bíblia que eu já encontrei até hoje, tá? Então, você fazer esse exercício, tá? Pra você encontrar esse lugar. Sabedoria, tá? Cadê? Tá. Versículo 32. Agora, pois, filhos meus, ouve-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouve o meu ensino e sereis sábios. Não rejeiteis a minha instrução. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, guardando com esperança as ombreiras da minha casa. Aí, essa parte, eu achei muito interessante. Porque aqui, numa versão, ele tá falando... Cadê? Ele fala pra guardar, ou melhor, fala pra vigiar. Lembra do vigia, crente? Então, vigiar. Então, você tem que vigiar as portas, né, da sabedoria e guardar, ou seja, guardar as ombreiras, como é que é? Os umbrais da casa, da entrada da casa, ou seja, tem que ficar 100% atento. E aqui ele coloca watching, né, olhando, observando, e aqui ele coloca vigiando, watching, de vigiar, e aguardando, e no outro ele coloca aguardando mesmo, beleza. Porquanto toda pessoa que me encontra, olha isso, gente, olha isso, toda pessoa que me encontra, ou seja, a sabedoria, acha a vida e ganha o favor de Deus. Quem que fala isso na Bíblia? Não é Jesus? Que é o caminho, a verdade e a vida? A verdade e a vida? Né? E aqui a gente tá falando da sabedoria. Cara, esse capítulo é uma parada tão abençoada, cara, que eu não sei nem explicar isso, não sei nem transmitir essa ideia. É de tão doideira e tão profundo e tão visceral que é essa história. Então, aqui no final do capítulo 8, ele vai falar que é o seguinte, toda pessoa, tanto faz essa pessoa, que encontrar,
Se você encontrar isso, que é a sabedoria, você vai achar vida. E Jesus fala que ele é a vida. O caminho, a verdade é a palavra e a vida. Olha aqui. Tô até arrepiada, sério. E aí, meu amor, ganha o favor do Senhor. Olha isso. Favor do Pai, do Criador. Pois quem me acha, encontra vida e alcança o favor do Senhor, na outra versão. E aqui no inglês, qualquer pessoa que, for however finds me, ou seja, quem me procurar, encontrará vida e terá favor de Deus. Beleza. E aí ele vai te dar aqui uma chave, que é o seguinte, ele vai focar, beleza, você entendeu aí a promessa, né? E aí ele já te joga aqui uma outra, porque é um pai, né, cara? Imagina que é teu pai falando com você, então o que teu pai vai fazer? Ele vai te dar uma promessa, vai te dar um negócio, vai te dar um agrado, um carinho ali, aquela coisa, vai te dar tudo que ele pode, mas ele vai falar, opa, lembra do bem e do mal, aquela dicotomia? Mas ele fala, opa, vai ter um detalhe aqui, que é o final. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, do Pai, ou da verdade, do caminho da vida, né? Assim mesmo se flagela. Assim mesmo, ou seja, ele tá te dando a escolha aqui, tá? Deus é bom, Deus é amor, tanto que ele te dá a escolha. Então, ele fala, ó, beleza, se você decide, aqui a partícula de escolha, de decisão, se você decide afastar-se de mim, você pode se afastar ou não, você decide. Você mesmo vai se flagelar, ele já tá avisando o que vai acontecer. E aí, meu amor, ele continua. Todos os que me desprezam, se você desprezar isso aqui, a sabedoria, o pai, tarará, amam a morte. E aí? Como é que fica? Aí aqui na outra versão, que eu acho interessante também. Mas, quem me ofende, porque aqui ele bota assim, beleza, você pode se afastar de mim. Aqui ele bota ofende, que são duas coisas completamente diferentes. Se afastar e ofender, beleza, você pode se afastar e ele vai falar aqui. Além disso, no meu entendimento, tá? Por isso que eu te recomendo realmente que você tenha duas bíblias para fazer a comparação de texto, tá? Então, você concorda comigo que decide é completamente diferente, tipo, afastar-se, perdão. Você concorda comigo que afastar-se é completamente diferente de ofender? Tudo bem que você se afaste de uma pessoa, em última análise, você vai estar ofendendo aquela pessoa, porque ela gostava de você se afastou, ela vai se sentir ofendida. Pode ser essa interpretação aí. Porém, mas se você vai falar, foi blasfemar, ou falar, isso aqui, se você ofender a sabedoria, ofender a Deus, prejudica-se a si mesmo, e quem me odeia, ama a morte, tá? Ou seja, pra você ofender alguém, você tem que odiar essa pessoa, tá? Então, né, porque teoricamente, se você tá ofendendo alguém, você não gosta daquela pessoa, tá? E quem me odeia, ama a morte. E aqui em inglês, vamos ver, e quem me odeia, ama a morte também. E é isso. Gente, esse final, sinceramente, eu voltaria aqui, faria tudo de novo, esse capítulo 8, porque é fantástico esse entendimento e é profundo. Depois eu acho que vou fazer esse paralelo aí de Gênesis 1 com João 1 também e esse capítulo 8. Por isso que ficou um pouquinho mais longo, tá? Vamos ver aqui as anotações. Ah, sim, vamos, que é interessante. Cadê? A fonte da sabedoria, pré-requisitos, prudência. E essa aqui talvez eu faça amanhã, porque senão vai ficar muito longo. Vamos às anotações de investidores de sucesso. Isso aqui eu vou disponibilizar para você depois. Esse negócio ali, você faz esse estudo. Ou amanhã eu retomo com essa ideia, que senão vai ficar muito longa a nossa live, tá? Cadê? Provérbios 8. Manter-se fora do conhecimento mais valioso que o ouro que a prata. Então, recapitulando, as coisas que Deus odeia, né? Orgulho, arrogância, falar perverso. Gente, leiam esse capítulo, porque é muito profundo, tem muita coisa aqui, posso ter passado mais rápido. E tô amando fazer isso, amando de paixão, tá muito legal. E eu vou parar por hoje aqui, amanhã de repente eu faço uma retomada de pontos aqui importantes, vou voltar nessa arte ali, tá bom? E é isso, um beijo pra você, espero que você tenha gostado, mas é isso, amanhã a gente tá junto de novo, estou amando, veja lá no YouTube também se você quiser, se inscreve, tá bom? E vamos estudando junto, tá bom? Até!